Convido você que tem sua Bíblia a abri-la no livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler o capítulo de número 37. Gênesis 37, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 3, do verso 3 ao 11. Louvado seja Deus. Diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda um outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Os irmãos se assentam. Queridos irmãos, esse trecho das Escrituras, esse texto sagrado, é um texto bastante conhecido, podemos dizer assim, da igreja, e que normalmente nós chamamos esse texto, ou esse trecho das Escrituras, como os sonhos de José. E Deus me trouxe ao coração, uma palavra para eu compartilhar com você agora, em cima deste texto, e o Senhor me deu um tema, colocou no meu coração um tema para esta mensagem que eu quero compartilhar com você, e gostaria que você realmente atentasse muito para isso, para o tema da palavra. E o tema da nossa mensagem hoje é: engrandecidos para servir. Amém, irmãos? Engrandecidos para servir. Parece até um paradoxo, porque normalmente quando a pessoa se engrandece, ou quando ela é engrandecida, quando ela é elevada, quando ela é exaltada, normalmente ela é servida. Amém? Uma pessoa com autoridade, uma pessoa que se engrandeceu ou que foi engrandecida na vida, por razões várias, via de regra, é uma pessoa que é servida. Mas a palavra de Deus nesta noite está falando para mim e para você, que no plano de Deus, no propósito de Deus, na economia de Deus, os que são exaltados, os que são elevados, os que são engrandecidos para servir. Amém, irmãos? Então, este é o tema da nossa mensagem: engrandecidos para servir. Eu fiz aqui algumas anotações, que eu quero ler para os irmãos e a gente vai comentar, segundo a direção do Espírito Santo. Nós dissemos há pouco que este trecho das Escrituras, onde José relata ali os sonhos aos seus irmãos, aos seus pais, normalmente nós costumamos chamá-lo de os sonhos de José. Mas aqui, irmãos, o Senhor falou comigo algo diferente, que esses sonhos não são os sonhos de José, mas são os sonhos de Deus para José. Amém? Os sonhos de Deus. Somos acostumados a chamar esse texto de os sonhos de José, quando na verdade deveríamos chamá-lo de os sonhos de Deus para José. Não era José quem produzia estes sonhos, mas Deus os produzia para a vida de José.
José não deitava à noite, como eu e você, nos deitamos à noite, né, e determinamos, essa noite eu vou sonhar tal coisa. Essa noite eu vou sonhar isso, essa noite eu vou sonhar aquilo. José não deitava, né, determinado o que é que ele ia sonhar, mas ele sonhava, e no dia seguinte ele levantava e contava os seus sonhos aos seus irmãos, aos seus pais. Então, o que o Senhor colocou no meu coração, que estes sonhos, ou esse texto, não deveria ser chamado de os sonhos de José, mas os sonhos de Deus para a vida de José. Há sonhos na sua vida que às vezes você pensa que são seus, que as pessoas acham que são seus, mas que na verdade são sonhos de Deus para você. Amém? Há sonhos, não é? Que a gente coloca no coração, e aqui nós estamos falando não apenas daquele sonho que acontece no período enquanto nós estamos dormindo, mas daquele desejo, daquele propósito, né? Às vezes nós costumamos usar esse termo, né? Ou às vezes alguém pergunta para nós, né, em relação a alguma coisa, qual é o seu sonho? Né? Ou a gente diz, eu tenho um sonho, né? Um sonho disso, um sonho daquilo. Às vezes nós achamos que aquilo é um sonho nosso, né? Ou às vezes comentando sobre alguém, nós podemos dizer, olha, aquela pessoa tem um sonho assim, mas na verdade, irmãos, o sonho não é nosso. Muitas vezes, o que está dentro do meu coração, o que está dentro do teu coração, né, que seja um sonho, que seja um propósito, que seja um desejo, na maioria das vezes, né, em se tratando de homens e mulheres de Deus, é um sonho de Deus para as nossas vidas. É um sonho que Deus tem para nós. E eu quero já lhe adiantar e dizer que Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus tem propósitos para a tua vida. Ainda que talvez você ache que são os teus sonhos, mas na verdade são os sonhos que Deus tem para nós. Amém? O texto, no versículo 3 que nós lemos, do capítulo 37, né, inicia dizendo que Israel, né, que era Jacó, que depois teve o seu nome mudado pelo Senhor, né, para Israel. Portanto, quando de repente eu falar aqui de Israel, você entende que nós estamos falando de Jacó, né, ou quando eu falar Jacó, você pode entender que nós estamos falando de Israel, que é a mesma pessoa, né, que Deus mudou o seu nome, né, naquele encontro que Deus teve com Jacó, né, e nós sabemos que o significado do nome Jacó é suplantador, né, e Deus muda o seu nome, né, de enganador, de suplantador, para Israel, príncipe de Deus. Amém? Então, todo homem, toda mulher que tem um encontro verdadeiro com Deus, é aquilo que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Deixa de ser um suplantador, deixa de ser um enganador, para ser um príncipe de Deus. E o versículo 3 vai dizer para nós então que Jacó, né, ou Israel, amava mais a José do que a seus irmãos. Diz assim, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica de várias cores. O texto diz que Jacó amava José mais do que a seus irmãos, porém, o texto não diz que Jacó não amava os seus outros filhos, não é? De maneira que a inveja que nós vemos aqui, que era nutrida no coração dos irmãos de José, né, aquela inveja que eles tinham de José, por conta da sua túnica colorida, que simbolizava a predileção de seu pai por ele, né, ou mesmo os sonhos que José tinha, na verdade, nada mais revelava do que o egoísmo que estava no coração daqueles seus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não diz que Jacó, ou Israel, amava a José e não amava os seus outros filhos. O texto diz que Jacó amava mais a José do que a seus outros filhos, mas não diz que os outros filhos não eram amados. Portanto, como dissemos, a inveja que os seus irmãos nutriam nada mais era do que a evidência de um grande egoísmo. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando para o meu e para o teu coração em cima deste texto.
Deus ama a todos nós. Amém, igreja? Deus, o nosso Pai, ama a todos nós. Não precisamos ficar preocupados com o amor que Deus tem pelo outro. Às vezes nós, olhamos para a vida de alguém, vemos como aquela pessoa é bem-sucedida, vemos como aquela pessoa prospera, parece que as coisas para aquela pessoa acontecem facilmente, e às vezes pode passar no coração de qualquer um de nós que Deus ama mais aquele do que a nós, ou que Deus ama aquele e não nos ama. E aqui o que o Senhor falou no meu coração e que eu estou passando para você, é que nós não precisamos ficar preocupados em relação ao amor que Deus tem pelo outro, porque há um propósito especial da parte de Deus para cada pessoa. Deus tem um propósito. Então não fique olhando para a vida de ninguém, porque é que os irmãos de José nutriam aquela inveja, tinham aquela ira contra José, aquela mágoa, aquele ódio, aquela raiva, porque eles deixavam de observar certamente o amor que o pai tinha por cada um deles. E isso aí nós vamos ver mais tarde, quando Jacó, antes da sua morte, ele chama os seus filhos e os abençoa a todos. Todos os seus filhos receberam a sua bênção, antes da sua morte, o que significa que, de fato, Jacó amava a todos, ele não amava apenas a José. E quando eu olho para a minha vida, e vejo o que Deus tem feito na minha vida, e quando você honestamente olha para a tua vida, e vê o que Deus tem feito na tua vida, você tem que concluir, nós temos que concluir que nós somos amados por Deus, e que Deus tem propósito para nós. A minha vida, de repente, não é semelhante à tua, a vida que eu vivo, de repente, não é semelhante, ou a vida que você vive não é semelhante àquela da pessoa que está do teu lado, mas isso não significa que Deus ama este e não ama aquele, Portanto, nós concluímos que Jacó amava a José. É verdade que o texto diz que amava mais do que aos outros filhos, mas não diz que não amava os outros filhos. E onde é que estava o grande problema, a grande questão aí, neste egoísmo, nesta inveja do coração dos irmãos de José? Na túnica colorida, o versículo 3, nós estamos ainda no versículo 3, diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A túnica colorida que Israel dera a José, no plano natural representava apenas a predileção de Jacó pelo filho da sua velhice, lembrando que José era filho de Raquel, aquela que Jacó amava e por quem ele trabalhou durante 14 anos. Os irmãos que se lembram do texto sagrado vão se lembrar que quando Jacó chega até a casa de Labão, o seu tio, ele vê ali Raquel, e ele se apaixona por ela, e ele quer casar com ela, e o seu tio lhe faz um trato: você pode casar com Raquel desde que você me sirva durante 7 anos, se você trabalhar para mim durante 7 anos, e o amor de Jacó para com Raquel era tão grande, que a palavra de Deus diz que ele se dispõe a trabalhar os 7 anos, grande amor, irmãos? Mas o amor de Jacó não para aí, porque Labão era tão suplantador quanto Jacó era, estava no sangue, era tio e sobrinho a mesma coisa. E então, quando chega na hora de Labão entregar a sua filha, Raquel, em casamento a Jacó, ele diz: olha, Raquel é a menor, Raquel é a caçula, ela tem uma irmã mais velha que ainda é solteira, e aqui na nossa terra não é costume casar a mais nova antes da mais velha, felicidade da Suelen, que ela não morava lá, porque ela é minha filha mais nova, que casou antes da mais velha, amém? Mas com Jacó não aconteceu isso não,
Labão falou para ele: se você casa agora com Leia, ou Lia, conforme a tradução, e se você quiser Raquel, você trabalha mais 7 anos. Foi 14 anos, né, para que ele pudesse ter a mulher amada. E José era justamente filho de Raquel, né, e Jacó teve José já na sua velhice, né, e portanto ele tinha um carinho especial por aquele filho, né, além de ser um filho que ele teve depois de muitos anos, ainda era justamente o filho da esposa a quem de fato ele amava, né, de maneira que ele tinha essa predileção. A própria palavra de Deus deixa claro a respeito disso. E ter uma túnica, né, de várias cores, uma túnica colorida, diferente de todos os outros, demonstrava essa predileção de Jacó por José, o que gerava esta inveja no coração e esta ira no coração dos seus irmãos. A túnica colorida que Israel dera a José, no plano natural, representava apenas a predileção de Jacó pelo seu filho da velhice, lembrando que era filho de Raquel, a esposa amada, por quem Jacó trabalhou 14 anos para tê-la. Porém, no plano espiritual, esta túnica colorida, ela representava o futuro de José. Deus tinha algo diferente com José. Amém, irmãos? Deus amava a todos, né? Assim como Jacó também amava, mas aquela túnica colorida, se no plano natural representava apenas a predileção de um pai por um filho, no plano espiritual representava um plano especial de Deus para a vida de José. Deus, preste atenção, isso, irmãos, é do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida. Deus deu uma túnica colorida para cada um de nós. O nosso futuro já está projetado pelo Senhor. Amém? O nosso futuro já está projetado pelo Senhor. O futuro de José, aquilo que José viria a ser lá na frente, já estava projetado por Deus. Os sonhos que José tinha e que revelava aos seus irmãos, conforme já dissemos, não era sonho de José, era sonho de Deus para José. Então Deus tem sonhos para a minha vida e para a tua vida. Deus tem uma túnica colorida para cada um de nós, porque o nosso futuro já está projetado pelo Senhor. Amém? E é um futuro, de que maneira? Dissemos aqui no tema da nossa mensagem, é um futuro de engrandecimento, né? Deus quer que eu e você, meu querido irmão e irmã, sejamos engrandecidos, sejamos elevados, não é? A palavra de Deus, quando nós olhamos lá em Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ver o Senhor dizendo que o seu povo, o povo de Deus, foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não debaixo. Amém, igreja? Isso não é presunção minha nem sua, né? Isso não é vanglória, isso é plano de Deus, isso é projeto de Deus. O que acontece é que muitas vezes nós não entendemos, o que acontece é que durante muitos anos nós não fomos ensinados desta forma, e nós muitas vezes pensamos que crescer e se elevar e ser exaltado, não uma exaltação humana, carnal, natural, mas a exaltação que vem da parte de Deus, às vezes por falta até de ensinamento, nós achamos que aquilo é pecado. Não, eu tenho que viver uma vida humilde. Viver uma vida humilde é uma coisa, irmãos, não é? Viver uma vida miserável é outra. Não se confunde uma coisa com a outra. Porque às vezes a pessoa confunde humildade com miséria, e miséria não é símbolo de humildade, assim como a riqueza, a prosperidade, a exaltação de alguém, não deve torná-lo de fato exaltado e orgulhoso. Uma pessoa pode sim e deve, mesmo sendo engrandecida, permanecer humilde. Amém, igreja? Não se confunde as coisas. Então, ser exaltado, ser engrandecido, ser elevado, vindo da parte de Deus, é algo que está dentro do plano de Deus para o seu povo, e eu e você somos parte deste povo. Amém? Portanto, então, saiba que o que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para você, meu querido irmão e irmã, é o melhor. Se prepare
para tempos de bênçãos e de exaltação na tua vida. Se o ano de 2020 tem sido um ano difícil para todos nós, né? Se no tema do nosso Conselho Estadual para 2020 foi o ano da superação, né? Para nós aqui, nós trabalhamos com a ideia da colheita de almas, né? Mas o nosso Conselho colocou 2020 o ano da superação. Para 2021, o tema do Conselho Estadual de nossa igreja, 2021, o ano do céu aberto. O ano do céu aberto. Você toma posse disso para a tua vida? Que 2021 vai ser o ano do céu aberto, vai ser o ano da bênção, vai ser o ano do crescimento, vai ser o ano da elevação, da exaltação, vindo da parte de Deus. Amém, igreja? Pense sempre nisso. Sempre quando nós falamos em crescer, sempre que nós falamos em nos elevar, né, não estamos falando dos meios humanos naturais, nós estamos falando de coisas de Deus para as nossas vidas. E Deus tem este projeto para todos nós, tenha certeza disso. Deus deu uma túnica colorida para cada um de nós. O nosso futuro já está projetado pelo Senhor, como estava projetado o futuro de José. Deus estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que começa um processo na vida de José, que humanamente, naturalmente falando e olhando, parecia que não batia com aquilo que era o plano de Deus e o propósito de Deus e aquilo que José revelava aos seus irmãos. Mas entendemos pelo Espírito que aquilo era um processo da parte de Deus. Deus é Deus de processo, coloque isso no teu coração, preste atenção e você vai entender. Deus é Deus de processo. Desde a criação, Deus revela que sua forma de trabalhar é através de processo. Deus poderia ter feito a terra em um só dia, ou em uma única hora. No entanto, Deus leva 6 dias para que tudo fosse realizado dentro de um processo que hoje é cientificamente aprovada. Cada coisa na sua ordem. Preste atenção, você imagina que o meu Deus, você imagina que o teu Deus, que o nosso Deus, Ele não poderia ter feito todas as coisas com apenas uma palavra, com apenas uma ordem, e tudo seria criado, sim ou não? Deus não poderia ter feito tudo desta forma? Uma palavra do Senhor e instantaneamente tudo que há viria à existência. Deus tem poder para isso. Mas Deus não fez assim. É só nós pegarmos o livro do Gênesis, ali do capítulo 1, né, e começarmos a seguir. Que no primeiro dia Deus trabalhou assim, Deus fez isso. Terminou aquele dia, Deus olhou e viu que era bom. No segundo dia, Deus faz mais uma nova etapa. Termina aquele segundo dia e Deus olha e vê que tudo era bom. E assim sucessivamente foi acontecendo cada uma das coisas dentro de um processo. Dentro de um processo. E hoje, irmãos, a forma como a palavra de Deus descreve a criação, da forma como está registrado no livro do Gênesis, a ciência testifica que a vida só existe porque ela foi realizada e foi feito e tudo foi planejado e seguiu naquela sequência. Embora nós não dependemos da ciência para crer que Deus é perfeito. Amém, igreja? Nós não dependemos, eu pelo menos não dependo. E sei que você também não depende. Eu creio na Bíblia porque a ciência falou que isso está certo. Ainda que ela falasse que estava errado, eu acredito na Bíblia do mesmo jeito. Mas o que eu estou tentando passar para você é que aquilo que Deus fez dentro de um processo e da forma como Deus fez dentro deste processo, hoje a própria ciência testifica que só existe a vida porque foi realizada exatamente dentro daquela sequência que foi realizada e que está escrito dentro da palavra de Deus. Então Deus é um Deus de processo, e o que eu quero, pelo Espírito de Deus, que você entenda,
é que os sonhos de Deus para a tua vida, que os planos de Deus para a tua vida, que os propósitos de Deus para a tua vida, assim como foi na vida de José, e nós vamos ver isso agora, vai acompanhar ou está acompanhando um processo. Não é simplesmente no estalar de dedos que as coisas acontecem. Poderia acontecer? Claro que pode. Deus é Deus. Deus é Deus. Para Deus não há impossível, para Deus não há impossibilidades. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, quando nós olhamos, para aquilo que Deus fez, da forma como Deus fez, da forma como Deus criou, nós vemos que tudo está dentro de um processo. A vida é um processo. Apenas um casal, na história da humanidade, nasceu adulto. Amém? Adão e Eva não foram crianças. Adão e Eva não foram bebês. Adão e Eva, nós cremos que o Senhor os criou, já de uma vida adulta. Mas a partir daí, queridos irmãos, existe um processo para o nascimento de uma criança ou de qualquer outro ser vivo. Amém? Existe um processo. Existe a fecundação, que gera um embrião, que desenvolve dentro do útero, que depois de 9 meses é uma criança formada, pronta já para vir à terra, e que nasce um bebê, e que vai acompanhando um processo de desenvolvimento durante toda a vida, até que chegue à morte, o que não estava nos planos de Deus, mas dentro desse processo. E qualquer coisa que você pegar, qualquer ser vivo, você vai ver que acompanha um processo. Amém, igreja? Muito bem. Estamos falando aqui do processo, tomando como exemplo o processo na vida de José. Deus tinha plano para José, Deus dava sonhos para José, Deus estava no controle da vida de José. Aquela túnica colorida espiritualmente apontava para algo especial que Deus tinha na vida de José, mas existe um processo. E dentro deste processo, se você conhece a palavra de Deus, você vai se lembrar, a primeira coisa que acontece é que os irmãos de José o tomam, quando ele vai até o campo onde eles estão apacentando ali as ovelhas, e os irmãos que já estavam mordidos com ele, já estavam bravos com ele por causa dos seus sonhos, porque eu vi o meu molho que se levantava, e depois 11 molhos se curvaram ao meu, e aí depois ele tem um outro sonho, que o sol, a lua, mais 11 estrelas se curva diante dele, e os irmãos ficaram lá envenenados. E agora chega lá o José, nós não lemos o texto, mas você pode depois, se quiser, continuar a leitura, a partir do verso 12 em diante. Eles dizem, o sonhador mor está vindo lá, o cara que sonha, vamos então pegar ele, vamos dar um fim nele, nós vamos ver onde é que vai parar o sonho dele, achando que nós vamos nos curvar diante dele, que ele vai dominar sobre nós, vamos dar um fim nele, e a gente vai ver o que vai acontecer com o sonho dele. Queriam matar José, queriam exterminar José. Aí chega Rúben, o irmão primogênito, o mais velho, fala, não, vocês não vão fazer isso com o menino, de forma alguma. Aí acertaram entre eles lá de jogarem José dentro de uma cova, e José fica lá, tiram a túnica colorida dele e jogam José dentro daquela cova. Aí de repente está passando uma caravana de mercadores ismaelitas que desciam para o Egito, e alguém deles lá, teve a ideia de vendê-lo como escravo, vamos vender. Aí tiraram José da cova, e aquela caravana passa por ali, eles param, negociam e vendem José por 20 moedas de prata. Preste atenção, nós estamos falando de um processo, amém, igreja? Um processo para com alguém com quem Deus tem propósito, um processo com alguém para com quem Deus tem um plano, e um plano de exaltação, um plano de bênção, um plano de elevação, um plano de engrandecimento, não é um plano de humilhação, não é um plano de aniquilação, mas é Deus trabalhando, é o processo que Deus usa
para poder trabalhar. José é lançado na cova pelos seus irmãos, José é vendido como escravo por 20 moedas de prata, e como escravo ele vai parar no Egito ele vai parar na casa de Potifar, né, um general do exército egípcio. Lá na casa de Potifar, os irmãos conhecem a história, não vamos entrar em detalhes, né, mas lá José, ele é caluniado, ele é difamado e ele é lançado injustamente na prisão. Preste atenção, isso tem que ficar reforçado na tua mente e no teu coração. Nós estamos falando de um processo de Deus trabalhar. Deus está aqui trabalhando na vida de José, lançado na cova, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, né, onde Deus abençoa, onde Deus prospera a casa de Potifar, mas de repente ele é caluniado, ele é difamado e injustamente ele vai parar na prisão. Depois nós vamos saber o quê? Que lá na prisão ele foi esquecido ali por 2 anos, né, os irmãos se lembram da interpretação do sonho dos servos de Faraó, um padeiro e um copeiro, né, tiveram um sonho, José é chamado para interpretar o sonho, José fala com eles, e o que José fala se cumpre na vida dos dois, um é morto, o outro é libertado e volta a trabalhar, com a promessa de que chegando lá no palácio, para servir a Faraó, ele iria falar para Faraó a respeito de José, lá no cárcere, mas ele esquece, ele não se recorda, ele não está nem aí, né? E José tem que amargar 2 anos de prisão ali, e o que o Senhor falou comigo e que eu estou transmitindo para você, a nossa vida passa por um processo, há produtos que para serem fabricados, precisa que sua matéria-prima seja moída, outras vezes passa por alta temperatura, ou por temperatura muitos graus abaixo de zero, você sabe disso, amém, irmãos? Todos nós sabemos, né? Existem determinados produtos que para serem confeccionados, fabricados, precisa que a sua matéria-prima seja moída, tem que moer, só depois de moer que ela pode ser usada para aquele fim. Existem determinados produtos que para que seja utilizado ele tem que passar numa temperatura altíssima, né? Como o aço, por exemplo, tem que passar a muitos graus centígrados, né? Uma temperatura altíssima. Há outros que é exatamente o contrário, tem que cair a temperaturas muitos graus abaixo de zero, ou seja, são processos que se usa muitas vezes para que algo bom seja construído, para que algo bom seja fabricado, para que algo bom seja realizado. Não é possível fabricar tal coisa se não obedecer a tais processos, né? E o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte: todo processo é doloroso, mas o resultado final é garantido. Amém, irmãos? O grande problema de todos nós é que nós queremos apenas o resultado, nós não queremos o processo. Passar pelo processo não é fácil, até porque nós, com certeza, irmãos, e com José não foi diferente, nós não conseguimos entender o processo de Deus, só vamos entender lá na frente, mas enquanto nós estamos no processo, é muita dor, é muita lágrima, é muita tristeza, é muita dúvida, meu Deus, não é? Existe dentro do coração do homem de Deus sincero, existe dentro do coração da mulher de Deus sincera, Senhor, aonde é que eu estou errando? Senhor, qual é o meu pecado? Senhor, o que é que eu estou fazendo que não está agradando aos teus olhos? E de repente não é nada disso, irmãos, é o processo de Deus, é o processo de Deus, amém? Você entende isso? Portanto, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, se você está passando neste tempo, neste momento, um processo doloroso,
ou se de repente em algum momento você viermos a passar por algum processo doloroso, sabendo que eu e você somos homens e mulheres, pessoas de Deus, saiba que Deus está no controle e que Deus tem o propósito de um resultado abençoador para as nossas vidas. Amém? Então não reclame do processo, viu? Não reclame do processo, não peça a Deus para te aliviar do processo, peça a Deus apenas para te dar força para você passar por ele. Não queira tomar a rédea da situação e, às vezes, pular etapas dentro do processo, que às vezes nós queremos pular etapas, né, irmãos? Às vezes nós queremos adiantar as coisas, às vezes nós já queremos ver o final das coisas, mas tudo tem um tempo de maturação, as mulheres cozinheiras sabem bem disso, você sabe disso, você sabe que cada comida que você vai fazer tem o tempo certo, tem a temperatura certa do forno, tem o processo certo, e se você quiser adiantar o processo, você vai estragar o resultado. Amém, igreja? Você entende isto? Se você quiser pular etapa, você vai comprometer o resultado. Então nós temos que deixar Deus no controle. Deus sabe o que Ele tem para nós, Deus sabe o que Ele já sonhou para mim, os sonhos que Ele colocou dentro do meu coração, os sonhos que Ele colocou dentro do teu coração. Deus sabe, você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe, portanto Deus sabe qual é o processo para chegar até lá. Amém? Deus sabe qual é o processo. Olha para as promessas, entendendo nós como promessas, os sonhos que José teve. Eu vejo que eu estava junto com vocês e nós estávamos colhendo o trigo e de repente o meu molho se levantou e o molho de cada um de vocês se curvaram diante do meu. Olha o sonho que eu tive, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante de mim. Se nós entendermos isso como promessa de Deus, e de fato era promessa de Deus, olhe agora para aquilo que está acontecendo na vida de José e vê se bate uma coisa com a outra. Não bate, não faz sentido. Não faz sentido. Uma promessa de engrandecimento, de elevação, de exaltação, alguém agora que é traído pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, os irmãos sabem disso, mataram um cabrito, diz o texto, e com o sangue daquele cabrito, molharam ali a túnica de José, rasgaram a túnica, ensanguentaram ela, e mandaram para o pai, olha, uma fera, uma besta fera, lá no campo, pegou o seu filho e matou o seu filho. Olha que coisa terrível para alguém que tem promessa, irmãos. José é traído, vendido pelos seus irmãos, difamado, caluniado, vai parar na prisão, é esquecido lá dentro da prisão. Isso se alinha com aquilo que está dentro do nosso coração, acreditando que Deus tem algo bom para nós. Algo bom, que jeito? Ele está me matando, ele está acabando comigo, eu vou morrer, não vou aguentar, não vou suportar. Isso não é verdade, porque Deus sabe até onde Ele vai, e Deus sabe como agir na minha vida e na tua vida. A nossa vida passa por um processo. Há produtos que, para serem fabricados, precisa que sua matéria-prima seja moída, outras vezes passa por alta temperatura ou por temperatura muitos graus abaixo de zero. Todo o processo é doloroso, mas o resultado final está garantido. Resultado final na vida de José. O resultado final para José foi o trono. Amém? Nós já sabemos, não vamos entrar aqui em detalhes acerca disso. O rei teve um sonho, o copeiro lembrou que lá na prisão tinha alguém que interpretava sonho. José é trazido até a presença do rei, interpreta o sonho do rei, o que vai acontecer, as vacas gordas, as vacas magras, as espigas graúdas, as espigas miúdas. Os irmãos conhece o texto, se não, depois você pode ler, falando do período de fartura, 7 anos de fartura, as 7 vacas gordas, depois 7 anos de escassez, de seca, de miséria, as vacas magras, e muita gente fala o tempo da vaca gorda, o tempo da vaca magra, nem sabe por quê,
Nem sabe por que está falando, mas está falando, está citando a Bíblia. Está citando o sonho de Faraó interpretado por José. O tempo das vacas gordas é o tempo da prosperidade, o tempo das vacas magras é o tempo da necessidade. Então José não só interpreta o sonho, como também traz direção, estratégia para que Faraó organizasse, né, ali o Egito para passar por este tempo de escassez quando chegasse. E o que o rei faz? O rei diz: ó, não tem ninguém melhor do que você para ocupar esse cargo. É você vai ser o segundo aqui no Egito. O primeiro sou eu, né? Eu sou o rei do Egito, e você vai ser o meu primeiro-ministro, ou você vai ser o governador do Egito. E assim a palavra de Deus diz que os sonhos que Deus tinha para José, depois de passar por todo este processo, o sonho do Senhor se realiza na vida de José. O resultado final para José foi o trono, e ele cumpre fielmente o plano de Deus, de identidade e destino. Não vou me aprofundar nisso, quem sabe, talvez em algum momento, se Deus colocar no meu coração, eu quero tratar com os irmãos a respeito de identidade e destino, que Deus tem para todos nós. Amém, igreja? Deus tem identidade e destino para todos nós, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Aliás, eu gostaria que quem estivesse na projeção, por gentileza, colocasse para mim Gênesis capítulo 1, verso 26. E você vai perceber aqui neste versículo uma coisa tremenda, que fala a respeito de identidade e destino. Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Vamos ler juntos este trecho até aí? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segura esse texto aí. Está falando do que aí, irmãos? O que é que fala esta parte deste versículo? Está falando da nossa identidade. Eu e você fomos formados, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então você não é uma coisinha qualquer. Eu e você não somos, o ser humano não é uma coisinha qualquer. O diabo tem feito de milhões de pessoas uma coisa qualquer. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus e a identidade do ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. E aí depois diz o quê? O restante do versículo: e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Segura este verso aí. Este texto, ou este restante deste texto, deste trecho, deste versículo, fala a respeito de destino, Qual é o meu destino? Qual é o teu destino? O meu destino e o teu destino é dominar, é o que diz a palavra de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine. Meu querido irmão, irmã, preste atenção. Se nós somos dominados, nós estamos fora do propósito de Deus. A palavra de Deus diz que o homem foi feito para ter domínio. Aquilo que eu disse, não quero e não vou me aprofundar, até porque não é o assunto e não tenho tempo, mas só para você entender. Nós possuímos a mesma identidade, somos a imagem e semelhança de Deus, e o destino que Deus estabeleceu para nós é de dominar. Precisamos apenas estar alinhados com Deus para sabermos em que área da nossa vida nós fomos designados para dominar. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. José estava na casa de Jacó, na casa de seu pai. Lá ele era o filho predileto de Jacó. Lá ele era o filho da confiança de Jacó.
né? Porquanto os seus irmãos, às vezes, não se comportavam adequadamente, a palavra de Deus diz que Jacó mandava José, vai lá e vê aquilo que seus irmãos estão fazendo. Então, José, ele gozava da confiança de seu pai. Depois a palavra de Deus diz que José vai para a casa de Potifar. E o texto sagrado vai dizer que chega um momento, né, durante o tempo em que José trabalhou na casa de Potifar, que Potifar nem sabia mais o que ele tinha. Potifar não sabia mais a sua riqueza, o seu patrimônio. Deus abençoava de tal maneira, e quem é que administrava aquilo, quem é que governava aquilo, quem é que dominava aquilo? Quem é que fazia isso? José. Amém, igreja? Era José. Depois José foi para o cárcere, conforme nós já falamos, mas a palavra de Deus vai dizer para nós que lá no cárcere José se portou de tal forma que lá ele liderava, lá ele dominava, lá ele não era um prisioneiro qualquer. Então não importa onde eu e você sejamos colocados por Deus, nós fomos colocados para fazer a diferença. Amém, igreja? Para fazer a diferença. Você não foi colocado onde você está, na empresa que você está, no trabalho que você está, em qualquer lugar que Deus te colocou para você ser pisado. Você foi colocado ali para crescer ali. Você foi colocado por Deus ali para ser engrandecido ali naquele lugar. Cadê o versículo lá? Vamos lá, Gênesis 1, 26. A palavra de Deus diz que a minha identidade, a tua identidade nos faz a semelhança, conforme a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. E o Senhor nos deu poder e capacidade para dominar. Mas preste atenção, eu quero que você volte ao tema da nossa mensagem. E eu deixei claro que eu gostaria muito que os irmãos guardassem o tema da nossa mensagem. E qual é o tema da nossa mensagem? Quem se lembra? Muito bem, vamos lá então. Guarde isso no teu coração. Engrandecidos para servir. Quando nós estamos falando que Deus te colocou onde você está para você crescer e para você dominar, não é para você subjugar as pessoas, não é para você se engrandecer sobre as pessoas, não é para você destratar as pessoas, não é para você menosprezar as pessoas. Deus te coloca numa posição elevada para você servir as pessoas. E quanto mais elevada for a posição que Deus nos colocar, muito mais pessoas nós teremos para servir. Amém, igreja? Você entende isso? Muito bem, vamos fechar aqui então essa mensagem. Nós possuímos a mesma identidade, somos a imagem e semelhança de Deus, e o destino que Deus estabeleceu para nós é o de dominar. Precisamos apenas estar alinhados com Deus para sabermos em que área da vida somos designados por Deus para dominar. Lembrando que dominar não é subjugar, mas sim ter o controle e o poder para servir. José foi elevado ao trono não para subjugar aos povos, mas sim para servir. Onde você está, Deus o colocou para servir. Talvez você ainda não tenha chegado ao lugar que Deus sonhou para você. Talvez você ainda não tenha chegado ao lugar que Deus projetou para você. Por isso eu quero que você se lembre do que foi dito aqui. Existe um processo. Amém? Existe um processo. De repente nós ainda estamos passando por este processo. De repente ainda nós não chegamos, dentro da área que o Senhor nos colocou. Isso que é importante que se diga. Não importa o que você seja, não importa o que você faça, não importa se você é o filho querido lá da casa do papai, da túnica colorida, ou se você é o mordomo de Potifar, ou se você é o prisioneiro lá do cárcere. Não importa onde você está,
O que importa é que se você e eu estamos dentro do processo de Deus, aonde nós estivermos, nós vamos fazer o melhor, até que o plano de Deus se complete na nossa vida, e tenhamos o poder, o controle e o domínio, não para subjugar, não para destratar, não para pisar nas pessoas, mas para servir as pessoas, engrandecidos para servir. Este é o plano que Deus tem para você. Se você toma posse disso, aplaude e glorifique o nosso Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Preste atenção, irmãos, naquilo que o Senhor falou conosco, não é? Não vai, de repente, você chegar amanhã, segunda-feira, lá onde você trabalha, falar, não, ouvi uma mensagem ontem lá e eu estou aqui para arrebentar. Não vai arrebentar não, que você pode sair arrebentado. Deixa Deus trabalhar. Amém, irmãos? Deus está no processo. E Ele vai te levar onde Ele projetou para você, onde Ele projetou para a tua vida. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu pude compartilhar nesta noite com a Tua igreja, com os Teus filhos. Muito obrigado a Deus, porque nós entendemos que nós temos uma identidade e um destino. A nossa identidade, Senhor, é porque somos a Tua imagem, a Tua semelhança. E o destino que o Senhor deu para nós é um destino, ó Deus, de dominar. Dominar não para subjugar, Senhor, não para maltratar, mas para servir. Leve cada um de nós, querido Deus, dentro dos planos que o Senhor tem para nós. Leve cada um de nós dentro dos sonhos que o Senhor tem para nós. Ó Deus, tão somente nos capacite a suportarmos o processo, porque às vezes nós não entendemos o Teu agir, Senhor. Às vezes nós não entendemos a forma do Senhor trabalhar, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. Muito obrigado, meu Deus, que esta palavra continue ardendo em cada coração, falando, meu Deus, ao nosso espírito, e abrindo o nosso entendimento e tendo compreensão daquilo que é a Tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.